Quero hoje compartilhar com os irmãos um texto e nós vamos meditar aqui em alguns textos muito preciosos na palavra do Senhor. Afinal, hoje é um dia em que nós trazemos à memória Cristo Jesus. Pastor, mas então os demais dias nós não nos lembramos do Senhor? Sim, nos lembramos, mas em especial hoje. A igreja de Cristo Jesus, nós como igreja local, essa igreja local, ela festeja, como foi dito aqui, a obra de Cristo. Qual é a memória de Cristo que nós não podemos apagar? Qual o resultado da obra de Cristo não pode ser esquecida por nós? Espera aí, nós somos igreja, mas queridos, acreditem nisso, nós somos levados a nos esquecermos de muitos benefícios que nós temos em Cristo Jesus. A vida tende a tentar ofuscar os seus olhos e a sua mente. Abra sua Bíblia aí, por favor, Gálatas, capítulo 5. Eu quero compartilhar aqui, ler junto com vocês, para nossa meditação aqui, alguns versículos neste capítulo tão especial, desta carta, essa epístola de Paulo aos Gálatas, a essa igreja tão maravilhosa, a essa igreja tão contemporânea, eu diria assim, porque a igreja da galáxia, os irmãos aqui, quando vocês leem essa carta do apóstolo Paulo, você percebe que esta igreja, ela é muito contemporânea. Você vai encontrar assim uma familiaridade com uma realidade dos nossos dias. Gálatas 5, amém. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Aleluias. Eu estou feliz com Jesus. Você está feliz com Jesus? Aleluias. A nossa felicidade em Cristo, queridos, ela independe do mundo que está à sua volta. Ouvimos isso aqui já essa noite, mas isso precisa ser muito claro dentro do nosso coração, da nossa visão. Às vezes nós tendemos a nos deixarmos contaminar com o que está do lado de fora, tentando entrar em nós. Mas você precisa saber que o que te alegra é o que está dentro, é Cristo que veio para dentro de você. Esse é o motivo da sua alegria, esse é o motivo do seu cântico. Amém? Vamos ler, diz assim: foi para a liberdade, estou me esquecendo que eu já passei dos 16, e agora que eu tenho 17, e aí eu esqueço o óculos também, né? Tem que trazer aqui para mais próximo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? Glória a Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão assim junto comigo. Você que está em casa, se quiser fazer isso, de repente não vai passar vergonha, né? Você está aí sozinho, de repente levanta a mão, aí você já aproveita e diz para alguém: não, porque eu estou assistindo um culto aqui, vem assistir comigo.
Levante a mão para o céu e diga assim: Senhor, é a tua presença em mim. É a tua presença em mim a esperança da glória. Amém? Pode assentar. É Cristo em nós a esperança da glória. Irmãos, numa noite memorável como esta, num dia memorável como esse, num instante tão precioso para nós como igreja de Cristo Jesus, em que nós celebramos a obra perfeita de Cristo realizada na cruz, consumada na cruz. Cristo consumou a sua obra exatamente na cruz. Nós precisamos trazer esta imagem clara, absolutamente clara para nós, para nossa existência, da obra que foi conquistada para a minha vida, para a sua vida, para as nossas histórias. E o texto que nós lemos aqui, nós observamos o apóstolo Paulo cuidando de uma igreja que já havia recebido a Cristo Jesus, uma igreja que já havia recebido a graça de Deus na sua fundação, porque Paulo já havia lançado os fundamentos desta igreja. Esta igreja nasceu pela pregação da graça de Cristo. Esta igreja nasceu pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus, sem nenhum firmamento na lei. Mas alguns ousavam persuadir os irmãos. E o interessante é que, quando você observa a batalha apostólica de Paulo com as suas igrejas, que foram a ele confiadas, eu digo isso com as suas igrejas, não tenho esta palavra como uma afirmação de que as igrejas pertenciam a Paulo, mas Paulo tinha essas responsabilidades por as igrejas que ele plantava, e essas igrejas obviamente pertencem a Cristo Jesus. E vale esse comentário, porque às vezes você pega uma palavra e diz assim: olha, está falando uma coisa completamente fora da Bíblia. É uma expressão de igrejas que estavam sobre a responsabilidade do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tendo aqui um cuidado muito precioso com estes irmãos, porque existia uma batalha muito grande acontecendo, porque Paulo, ele foi levantado por Deus por uma luz tão gigantesca, que num sol do meio-dia brilhou mais que o sol. Brilhou tanto que cegou Paulo. Eu leio esse texto e eu procuro sempre brincar com esse texto, mas como uma luz tão grande cegou um homem assim no meio do dia? Só o brilho de Jesus, só uma luz tão intensa como Jesus, para cegar um homem na claridão de um dia. Paulo estava perseguindo os irmãos, perseguindo a igreja, e na sua caminhada nesta perseguição à igreja, o Senhor envia a sua voz e a sua presença cega a Paulo. A percepção da presença, uma luz tão intensa cega Paulo. Eu estava conversando ontem aqui com o Eduardo. Nós estávamos num momento carnal aqui. Aí você entenda isso, que era um churrasco, tá? Não era um momento de pecado, não. Era um momento carnal de carne, churrasco. E ele falando, porque eles moraram numa outra nação, onde existem deuses para todas as coisas. Vou generalizar, para todas as coisas. De fertilidade, de prosperidade e assim por diante. E o sol, é interessante a citação bíblica, porque você precisa remeter os seus pensamentos exatamente para uma época em que o sol representava um Deus muito poderoso, havia uma expressão muito poderosa. Imagine um homem não tão aculturado quanto o nosso tempo. Desde a época quando o povo foi tirado escravo lá no Egito, você consegue ver isso aí nos rudimentos bíblicos, da importância e do endeusamento que se dá à expressão do sol por toda a força da luz que ele representa. Então ele sempre foi tido por muitas culturas como um Deus. E a Bíblia diz que o Senhor é o Pai das luzes.
E o brilho do Senhor cegou a Paulo. Porque a presença do Senhor Jesus, queridos, é maior do que a criação. É maior do que tudo aquilo que foi criado. É maior do que todo o entendimento natural. Paulo estava diante de um entendimento agora superior a tudo aquilo que ele havia conhecido, porque Paulo era um homem muito culto, muito estudado na sua época. E Paulo, ao plantar as igrejas por onde ele pregava, Paulo trabalhava exatamente esta revelação que ele teve de Cristo Jesus. E ele foi reconhecido pelos apóstolos pela obra que ele pregava, pela obra que ele trabalhava junto aos gentios. No concílio da igreja de Jerusalém, o que foi determinado aos gentios e no entendimento deles, que apenas a igreja se abstivesse das oferendas, das coisas oferecidas, os sacrifícios aos ídolos. E o costume judaico não faz parte da recomendação do concílio da igreja, aprovada pelos apóstolos, mas grupos judeus de irmãos que mesmo quando conheceram a Cristo Jesus, trouxeram na bagagem, assim como o povo de Israel trouxe na bagagem as suas lembranças do Egito, este povo trouxe na bagagem as lembranças da lei, dos costumes judaicos, e eles agora estavam diante de irmãos novos na fé, mas novos na fé, nascidos na graça, no Evangelho de Cristo Jesus, numa percepção clara da obra de Cristo, onde é manifesto uma nova aliança, ou uma continuidade, ou estabelecida, estendida, uma aliança que vinha de Abraão. E esta aliança de Cristo, renovada em Abraão, com esta descendência, porque a aliança do Senhor com Abraão foi pela fé. Nós o conhecemos como o pai da fé. E esta aliança, e nós nos tornamos descendência de Abraão também pela fé. E esta aliança exatamente estabelece este novo testamento, este novo pacto. Por isso somos esta herança de Abraão, porque é exatamente pela fé. Exatamente pela fé. Exatamente pela fé. Se você ler Gálatas 3, vamos ler aqui. Capítulo 3, está aí tão pertinho, ó. Volta aí. Capítulo 3, versículo 7, diz assim, olha: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão. Então a aliança, o pacto que o Senhor Deus tinha com Abraão pela fé, se cumpre em nós, pela fé. Somos filhos de Abraão. E isto é manifesto pela obra de Cristo em nós. Agora o texto que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 5, ele está chamando a atenção para esta igreja que era livre em Cristo Jesus, mas que de repente estavam decaindo da graça, abandonando a graça para tentarem cumprir os preceitos da lei, para tentar cumprir os rudimentos judaicos. E isto é tão perigoso porque a lei na sua totalidade precisa ser cumprida. E aí você encontra, e este é um afago de muitos religiosos, porque vou dizer uma coisa muito honesta para todos nós: em todo religioso, a lei é perfeita naquilo que ele cumpre, mas aquilo que você não cumpre é a sua condenação. E na vida de um religioso, aquilo que ele não cumpre, ele passa por cima, ou ele usa a misericórdia de Deus segundo a sua vontade própria, para acusar. Porque o que a lei faz e fez foi revelar o pecado, e o que ela faz é exatamente isso: apontamento de pecado. Este foi o propósito da lei: dar uma divisão, mostrar o homem, revelar o pecado ao homem, revelar um caminho de distanciamento do homem para com Deus. E o povo judeu que receberia a promessa de Cristo Jesus, o seu libertador, exatamente este povo recebeu Cristo e a obra salvadora que Deus incrementa para o seu povo, para a sua nação, porque exatamente todos pecaram
e estavam agora destituídos e eram incapazes de cumprir a lei. Apenas Jesus veio para cumprir a lei, para cumprir na totalidade a lei, salvar, resgatar o homem do pecado. O que agora eles queriam? Colocar o jugo que eles mesmos não conseguiam cumprir sobre os novos irmãos. E Paulo começa a trabalhar aqui essa igreja e exortá-los a não decaírem da fé, e exortá-los a não deixarem de crer, a não desprezarem a obra da cruz, a não abandonarem a obra da cruz, a não desprezarem aquilo que Cristo Jesus realizou em favor de sua vida, em favor da sua igreja. Porque, irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, é fácil de você entender, é fácil de você compreender, quando algo está apontando para o homem e quando algo está apontando para Cristo. Toda mensagem firmada na lei, ela cobra do homem para Deus, mas a mensagem da graça de Cristo Jesus é nos fazer trazer à memória o que Deus já fez por nós. As boas novas de salvação é trazer à nossa memória o que o Senhor já fez por nós, é trazer ao nosso entendimento, é trazer claro como a luz do dia a salvação de Jesus, é fazer-nos tomar posse da herança, da bênção, daquilo que o Senhor já fez sobre a nossa vida. E há algo assim muito perigoso e até astuto da parte do inimigo sobre a vida das pessoas, porque tende-se a pregoar a misericórdia de Deus como aspecto de salvação, e salvação não é por misericórdia, salvação é pela graça. A bênção do Senhor não é pela misericórdia, a bênção do Senhor é pela graça. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. A bênção que você busca, que você precisa, que você necessita, já foi liberada sobre a sua vida, na proporção e na vontade de Deus. Agora nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua história? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Muitos de nós sofremos porque não entendemos o chamado de Deus para a nossa vida, ou nos amoldamos pelo padrão deste mundo. Muita gente às vezes prega, e se você pegar um pouco da teologia da prosperidade, fica parecendo que todos vão se tornar ricos. E Jesus, numa das declarações, quando ele chamava algumas pessoas, e haviam ali pessoas às vezes preocupadas com algumas situações, o caso, por exemplo, da mulher que fez um bom investimento numa adoração ao Senhor, e lança um bom perfume para adorar o Senhor Jesus. Ficaram preocupados com aquele investimento que ela havia feito em adoração a Jesus. E Jesus libera uma palavra que nos faz entender claramente isso. Ele diz: olha, os pobres vocês sempre vão ter. Então não dá para pegar uma palavra e usar uma perspectiva de bênção, e aí a gente precisa entender o que é bênção, e provocar numa pessoa uma desilusão ao passar dos anos, porque às vezes ela vem por uma ilusão: bom, eu vou me tornar rica, o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, então eu vou prosperar demais, eu vou ganhar muito dinheiro lá no Evangelho, eu vou devolver o meu dízimo para eu ficar rico, eu vou fazer isso e aquilo para eu ficar rico, eu vou ser bondoso demais, eu vou lavar o piso dos hospitais, eu vou ajudar o necessitado, porque Deus vai me dar muita riqueza. E isso pode lhe causar frustrações ao longo da vida, porque a palavra de Cristo nos mostra isso. Sempre houve, sempre haverá. Agora, a perspectiva de prosperidade que a Bíblia nos traz não é nesse plano. É evidente que alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Você precisa estar conectado ao teu propósito, e a prosperidade é que você não vai ter falta de nada. O seu Deus não será mamon, então você não vai estar desesperado hoje por algo que você não tem e que talvez nunca vai ter. Pastor, então essa mensagem é para eu me conformar com a minha situação de nunca ter um Porsche? Não é essa que eu estou dizendo,
Mas a sua alegria não deve estar depositada no dia em que você vai conquistar um Porsche, mas você vai estar contente com a prosperidade diária que o Senhor te dá na tua casa, na tua família, no renovo da tua fé, no teu sustento. O teu coração está descansando no Senhor. Aquilo que o Senhor nos dá é suficiente para a nossa existência. O grande problema é que às vezes as pessoas são seduzidas a desejarem além do que o Senhor projetou para elas. E a Bíblia diz que muitas vezes não recebemos porque pedimos mal e não estamos contentes com aquilo que o Senhor tem para nós. E o nosso coração foi seduzido por coisas que Deus nunca prometeu para nós, por coisas que Deus nunca prometeu para você. Talvez Deus faça essa promessa para alguém, talvez Deus faça essa promessa para o Joaquim, mas nunca tenha feito essa promessa para o Flaviano. Nós precisamos separar isso. Às vezes declaramos e generalizamos isso, mas a prosperidade em Deus é que eu posso ser contente, feliz, satisfeito com aquilo que Deus me proporciona a cada dia. Agora, como o Senhor diz que sempre haverá plantação e colheita sobre a terra, enquanto o Senhor não voltar para a sua igreja, sempre vai haver semente, plantação, terra, sol, noite, dia. Lembra quando o Senhor faz o concerto lá com Noé? Estabelece o arco-íris e tal, e faz um concerto com o homem. Então Deus não voltaria a destruir a terra por isso, e haveria sempre. Então Deus está dizendo: olha, vai haver sempre semente, sempre colheita, sempre plantação, vai nascer um sol a cada dia, eu não vou voltar a destruir o homem por isso. Então você vai fazer o que com a sua história? Quer alcançar algum nível de prosperidade? Aí você vai ter Deus ao seu lado. Vai estudar, vai fazer um curso, vai procurar um trabalho melhor, que você ganhe mais do que os seus pais ganharam, mais do que você ganha hoje. Deus vai estar com você, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força, Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Você vai alcançar uma posição financeira melhor, porque a nossa vida e a nossa alegria não está naquilo que a traça pode corroer, não está nas coisas materiais e superficiais. Minha alegria vai estar no dia que eu comprar aquela sandália assim, aquele vestido assim, aquela gravata que veio de não sei onde. Aí determinado dia alguma coisa acontece, o seu sapato quebra, a sua saia mancha, a sua gravata rasga, e aí você vai se tornar uma pessoa infeliz? Mas se a sua alegria estiver no Senhor, haverá um dia sem um sol brilhando, vai ter chuva, vai ter nuvens, vai ter uma noite fresquinha, uma noite quente, vai ter um ano de muita prosperidade, um ano de muita escassez, mas o seu coração vai estar alegre, porque a sua alegria é o Senhor. O seu contentamento é o Senhor. Ela independe se as pessoas te reconheçam ou não te reconheçam, se as pessoas sorriem para você ou não sorriem para você, se elas dizem que você é o melhor funcionário da empresa ou que você não seja o melhor funcionário da empresa, não reconheçam o seu esforço. Você descansa naquilo que você é, filho amado de Deus, filho amado, cuidado do Senhor, que tem o favor de Deus sobre a sua vida, que tem o favor de Deus sobre a sua história. Sabe, tem algo interessante dentro desse contexto, porque as pessoas tendem, diante do medo, a fazer. Se você pega um funcionário, quando ele chega numa empresa, logo no princípio, ele chega bonzinho, ele quer o emprego, ele fala no tom, ele topa a proposta. O patrão fala um monte de coisa complicada para ele. Não, mas eu quero, claro, esse emprego, estou precisando muito. Ele está disposto, ele quer aquele emprego, ele está com medo de perder aquela oportunidade, ele teme não perder aquela oportunidade. Depois que ele entra no emprego, passado alguns dias, primeiras coisas que você começa a ouvir dos lábios dele: meu patrão me explorando, a empresa não é boa não. Aí aquilo que ele desejava tanto, que ele queria, que ele aceitou tanto, que era tão bom para ele, se tornou um pesadelo na vida dele, porque ele não quer, ele não está contente, ele levanta todas as manhãs descontente, porque o emprego é a razão da tristeza dele. Mas um determinado dia, surge uma notícia na rádio: o trabalhador da empresa, vai haver cortes. Aí ele fica desesperado: meu Deus do céu, não posso perder esse emprego. O que vai ser da minha vida agora, Senhor, com esse emprego, com essa situação?
ele começa a falar com os amigos e ele fica todo preocupado com a história. Ele começa a chegar no horário, fazer o serviço dele certinho. Às vezes ele desperdiçava coisa, agora ele já não está desperdiçando mais, porque vai ter cortes esse mês na empresa, ele não pode, ele está com medo daquela situação. O ser humano age assim, pensa assim. Estou falando da nossa cultura. O homem, na percepção daquilo que faz a religião, e é prático isso, você vai observar sempre plantando a sementinha. Olha, se você não fizer, Deus vai castigar você. Se você fizer assim, Deus vai castigar você. Aí o irmão passa 17, a irmã passa 17 anos, 20 anos, 30 anos na fé, e diz, tem um testemunho assim de uma pessoa: olha, eu estou há 20 anos me segurando para eu não explodir contra o Joaquim, porque ele faz isso, eu estou me arrebentando por dentro, mas eu sou crente, eu não posso me explodir, eu estou me segurando. Imagina o dia que essa panela de pressão estourar, gente. Imagina a vida triste, imagina a vida de prisão que essa pessoa vive lá dentro de si. Onde está a alegria? Onde está o gozo? Onde há a transformação de vida que Cristo Jesus conquistou para nós na vida de uma pessoa assim? Na vida desta pessoa que durante 20 anos se segurou para não explodir com o marido ou com a mulher, com alguém. A minha vontade era falar tudo, soltar tudo, bater a porta, gritar, esmurrar, mas eu estou me segurando porque eu sou crente. Mas ela está triste, ela não tem felicidade, ela não tem alegria, ela não tem transformação de vida dentro dela. Sabe, ela é apenas uma pessoa trancada dentro de si, aprisionada na sua religiosidade, e ela imagina que essa religiosidade que ela vive, não, porque eu não devo fazer isso, então eu não faço, vai lhe proporcionar algo em Cristo Jesus. Na verdade, ela por dentro continua suja, continua cheia do seu pecado. Ela apenas tem uma boa educação e se contém em fazer alguma coisa. É diferente quando a graça opera na nossa vida e de fato nós somos transformados. Quando somos de fato transformados pela obra da graça de Cristo, o lavar de Cristo na nossa vida, eu não tenho por que explodir, irmão. Cristo já me limpou tanto, a minha alma já foi tão destruída, o meu ego já foi tão destruído, já foi tão mortificado. Eu não tenho mais por que me ofender. Quem fica ofendido, seu espírito ou você? No seu ego, a sua alma. É a sua alma, é o seu ego. Quando você já colocou a sua alma, o seu ego no lugar, não tem por que ficar ofendido. Eu vou estourar por quê? Eu olho para o fulano de tal, eu apenas vejo a inconstância dele, é o preço caro dele, é a carnalidade dele. Não é comigo, eu não estou sentindo nada por isso. Eu estou leve no meu espírito, eu vou orar por aquela pessoa, eu vou abraçá-la, eu vou amá-la, porque ela está sofrendo mais do que eu, porque ela ficou ofendida. Mas eu entendo, eu sei o que é essa vida da alma. Entende isso, irmãos? Isso é quando a graça opera em nós e o nosso eu já foi mortificado. Agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não são mais as minhas vontades, elas já foram destruídas, apagadas, aniquiladas. Agora quem vive sou eu, renascido em Cristo Jesus. Eu nasci de novo através da obra de Cristo. Eu faço parte de uma nova linhagem. Agora eu sou da linhagem de Cristo Jesus.
Eu não sou mais da linhagem do primeiro Adão, eu sou da linhagem do segundo Adão. Eu não trago comigo as marcas do Adão que pecou, eu trago comigo a herança do Adão perfeito, Cristo Jesus. Se por um homem entrou o pecado, também se manifestou a justiça de Deus. Quando você ouve assim, muita gente diz assim: eu queria encontrar Eva um dia que eu vou dizer umas coisas para ela. O homem pecou, o Adão peca e a gente é que paga o pato. Parece injusto, não é? Mas a justiça de Deus é tão perfeita, que se por um entrou o pecado, também por Cristo Jesus, todos fomos lavados, todos fomos limpos, todos fomos resgatados. Se você ler o texto da palavra do Senhor Jesus, Romanos, queridos, glória a Deus, Romanos capítulo 5, quando você observa o texto, Romanos capítulo 5, versículo 17, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. 5:17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus é o suficiente para nós. Jesus é o suficiente para as nossas vidas. Jesus é o suficiente para a sua história. Jesus é o suficiente sobre as nossas vidas. Sabe, na cruz de Cristo, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus se harmoniaram. Porque muita gente tem esperança na misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus pode me salvar das situações que eu enfrentei. A palavra do Senhor é muito clara para nós. Porque o Senhor Jesus diz na sua palavra: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus não se obriga a ter misericórdia de você, mas Ele pode ter misericórdia do Pedro. Então não é a misericórdia de Deus que me salva. O que me salva, o que me aperfeiçoa, o que me justifica, o que me coloca em condição diante de Deus, é a sua justiça. Olha o texto, Romanos 9, está aí pertinho de onde nós acabamos de ler, 9:15. Versículo 15, diz assim, olha: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então a misericórdia de Deus, Deus não tem compromisso de misericórdia conosco a todo instante, mas Deus tem compromisso com a sua justiça. Deus poderia ter perdoado o pecado do homem lá no Éden? Poderia, mas Ele não seria justo. A justiça de Deus não permitiria Deus simplesmente dizer: Adão, vamos fazer o seguinte, vamos apagar e tocar o barco para frente. Deus não estaria sendo justo se Ele tivesse misericórdia de Adão. Então Deus tem um plano perfeito para harmonizar a sua misericórdia, para que Ele seja 100% misericordioso, mas também 100% justo. Foi pela misericórdia de Deus que Ele enviou a Cristo Jesus. O seu amor em misericórdia para conosco enviou a Cristo Jesus. Cristo Jesus ter vindo a nós foi pela misericórdia de Deus. Mas em Jesus, quando os nossos pecados, Jesus que não conhecia pecado recebeu o meu e o seu pecado. Esse Jesus que foi levantado no madeiro, Ele não tinha pecado, mas os pecados dos homens caíram sobre Ele. E ao cair o pecado dos homens sobre Ele,
Deus lhes dá as costas, porque Deus não tem aliança com o pecado. Jesus consuma a obra da cruz, e nós agora fomos inseridos em Jesus, fomos recebidos em Jesus. Os céus estão abertos para nós, mas abertos para nós não como indivíduo, não como pessoa, abertos para nós em Jesus. Você já viu na palavra que Jesus vai a João para ser batizado, e o que a palavra diz? Eis que vejo os céus abertos. Os céus estão abertos em Jesus, mas nós estamos em Jesus, e o céu está aberto para nós em Jesus. Deus está satisfeito com você, por quê? Porque eu estou em Jesus. Deus está contente comigo em Jesus. É por isso que é tão maravilhoso nós nos lembrarmos da mensagem da graça, de Cristo operando em nós. As boas novas do Evangelho de Cristo nos faz exatamente trazermos a memória para não sermos entristecidos pela religiosidade, que vai sempre te cobrar, que vai sempre te apontar, que vai sempre desejar que você cumpra alguma coisa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: você sempre vai ser descontente se você for religioso, porque você nunca vai estar pronto, você nunca vai estar capacitado, você nunca vai ser. Porque hoje você cumpre algo, mas descumpre outra coisa, então você não está pronto. Mas em Jesus nós cumprimos tudo. Em Jesus nós somos aperfeiçoados. Em Jesus Deus está contente comigo. Se Deus ama Jesus, eu sou amado. Se Deus recebeu a Jesus, eu sou recebido. Se Deus está alegre com Jesus, Deus está alegre comigo. Entende isso? Nós estamos em Cristo, somos nova criatura através do Senhor Jesus. Se o homem herança de Adão era pecador, eu, nascido de Cristo Jesus, do Espírito de Deus, sou aperfeiçoado no Senhor, pronto no meu espírito, irmãos. Eu quero convidar vocês para nós ficarmos de pé nessa noite e nós compartilharmos aqui do corpo de Cristo. Tem algo que é fantástico para todos nós, porque Jesus, na passagem, quando Jesus vai caminhando com os homens no caminho de Emaús, ele caminha e fala com eles. Ele falava das coisas que havia acontecido em Jerusalém, e eles ficam até assustados. Mas varão, você não viu as coisas que acabaram de acontecer em Jerusalém? Mas até então eles estavam apenas em palavras. Jesus não é para ser conhecido por nós apenas em palavras, mas Jesus, Ele é para ser recebido por nós no nosso espírito, dentro. Então Jesus caminha com eles. Quando eles chegam ao destino, Jesus parece que vai seguir, mas eles impelem Jesus a entrar com eles na casa. Ele entra com eles na casa. E quando eles vão ceiar, e ao partirem o pão, para comerem do pão, eles reconhecem Jesus. Eles visualizam Jesus. Sabe o que mais aconteceu naquele momento com aqueles homens? Jesus desapareceu do lado de fora, porque Jesus agora estava ardendo do lado de dentro do coração deles. Quando eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu, mas Jesus agora estava vivo, aceso dentro do coração deles. Quando só falavam com o homem que caminhava com eles sobre Jesus, nada ainda estava acontecendo, parece que ardia. Mas quando eles partiram do pão, eles se alimentaram de Jesus, Jesus veio para dentro deles. Assim é conosco, nós precisamos receber Jesus dentro de nós. Quando nós recebemos Jesus dentro de nós, então a obra se completa. Então eu me levanto feliz e contente todas as manhãs, porque eu estou em paz com Deus, eu estou feliz com Deus. Eu estou pronto para ceiar todas as vezes que a igreja do Senhor Jesus se reunir para ceiar. Eu como do pão, eu tomo do cálice, porque eu não como e bebo para minha condenação, mas eu tenho consciência da obra que Cristo fez para mim, quem eu sou em Cristo, quem eu sou no corpo de Cristo. Eu entendo quem eu sou no Senhor.
Porque muitas vezes pessoas comem do pão e bebem do cálice e fazem isso para sua própria condenação, porque elas não discernem o corpo de Cristo, a obra que Cristo fez. Elas comem pela sua religiosidade, elas andam pelos seus ritos, e nada vai ter valor na sua vida. Elas não entendem que fazem parte do corpo glorificado de Cristo. E no corpo glorificado de Cristo não somos matéria, somos espírito. Somos o nosso espírito vivificado no Senhor, vivo no Senhor, transformado no Senhor, que nos faz prontos. Jesus, naquela noite em que Ele iria participar com seus discípulos e ceiar com eles pela última vez, assim como nós fazemos aqui hoje, Jesus liberou algumas palavras para eles, e Jesus nos fez lembrar que haverá um dia do casamento da noiva com o Cordeiro. Enquanto muitos acontecimentos tenebrosos vão estar na terra, a igreja estará entrando para as bodas do Cordeiro, e nós cearemos com Ele. Nós cearemos com o Senhor. E aquilo que hoje fazemos aqui para renovarmos a nossa esperança e a nossa fé no Senhor, para dizermos para nós mesmos: olha, eu como do pão, eu tomo do cálice, porque eu estou em Cristo, eu fui feito nova criatura, eu fui aperfeiçoado, nenhuma condenação há em mim. Eu grito para a humanidade, eu grito para o mundo inteiro ouvir: eu creio na mensagem do Evangelho, e o meu Cristo vai voltar. Fazemos isso até que Cristo volte. Cristo pode voltar para você hoje. Cristo pode voltar para mim hoje. O arrebatamento do Senhor pode, a volta do Senhor pode acontecer para mim ou para a sua vida hoje, essa noite, daqui a alguns instantes. Mas enquanto vida tivermos, enquanto a igreja estiver aqui, nós continuaremos renovando essa nossa fé, essa nossa perspectiva de esperança, e continuamos proclamando para o mundo. Quando participamos da ceia, mantendo esta memória, fazemos isso em memória de Cristo, porque a memória que temos é de um Senhor que entregou a sua vida para estabelecer uma nova aliança, derramou o seu sangue perfeito para estabelecer uma nova aliança. Nós vamos orar nesse instante, vamos erguer aqui este pão.